lá, o nosso grupo irá abordar sobre as formas de exclusão de estrangeiros na legislação brasileira. Para isso, nós iremos partir da nova Lei de Imigração, número 13.445 de 2017. Nela, nós vemos que existem 4 formas de exclusão de estrangeiros na legislação brasileira, sendo elas repatriação, deportação, extradição e expulsão. A repatriação consiste em uma medida administrativa aplicada ao estrangeiro que tenta ingressar no território nacional sem preencher os requisitos legais mínimos para entrada no país. Trata-se de um procedimento imediato, realizado ainda no momento da chegada à fronteira, porto ou aeroporto, quando constatada alguma irregularidade que impeça o ingresso do migrante. As hipóteses de impedimento de ingresso estão previstas no artigo 45 da Lei de Imigração. Entre elas encontram-se situações como a apresentação de documentos inválidos, vencidos, falsificados ou rasurados. Também em casos de fraude documental, prestação de informações falsas ou pessoas que foram anteriormente expulsas do país. Apesar dessas hipóteses legais, a própria Lei de Imigração traz limites à atuação estatal, reforçando os princípios da dignidade da pessoa humana e o princípio da não discriminação. O artigo 49, parágrafo 4º da lei, veda a devolução de pessoas em situação de refúgio ou apátridas, bem como de indivíduos que necessitem de acolhimento humanitário. Em qualquer hipótese, é proibida a devolução para país ou região em que haja risco à vida, integridade pessoal ou liberdade do migrante. A deportação é uma das formas de exclusão de estrangeiros previstas na legislação brasileira. Ela ocorre quando o estrangeiro entra ou permanece no Brasil de forma irregular, descumprindo as normas migratórias estabelecidas pelo Estado brasileiro. Diferente da extradição e da expulsão, a deportação possui natureza administrativa e não depende da prática de crimes. Seu objetivo é retirar do território nacional a pessoa que esteja em situação migratória irregular, garantindo o respeito aos direitos humanos, ao contraditório e à ampla defesa. Antes da efetivação da deportação, o estrangeiro deve ser notificado para regularizar a sua situação ou deixar voluntariamente o país. Caso isso não aconteça, a autoridade competente poderá determinar sua retirada do território brasileiro. Além disso, a legislação brasileira proíbe a deportação de pessoas para países onde possam sofrer perseguição, tortura ou risco à vida, em respeito aos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. Assim, a deportação busca equilibrar a soberania do Estado no controle migratório com a proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais do estrangeiro. A expulsão é uma medida prevista na legislação brasileira para retirar do território nacional o estrangeiro que tenha praticado ato considerado grave ou nocivo aos interesses do Brasil. Diferente da deportação, que ocorre por situação migratória irregular, a expulsão possui caráter punitivo e geralmente está relacionada à prática de crimes ou condutas que atentem contra a ordem pública e a segurança nacional. Atualmente, a expulsão é regulamentada pela Lei de Imigração, que substituiu o antigo Estatuto do Estrangeiro. A decisão de expulsar um estrangeiro depende de processo administrativo, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa, em respeito aos princípios constitucionais e aos direitos humanos. Além disso, a expulsão não é automática após a condenação criminal. É necessária uma análise do caso concreto pela autoridade competente, observando a proporcionalidade e os direitos fundamentais do indivíduo. Portanto, a expulsão representa um instrumento de proteção do Estado brasileiro, mas sua aplicação deve ocorrer dentro dos limites legais e constitucionais, conciliando soberania nacional com a proteção da dignidade da pessoa humana. Você sabe como funciona a extradição no Brasil? Bom, a extradição é um ato de cooperação internacional, em que um Estado entrega a outro uma pessoa para que ela seja julgada ou cumpra uma pena já imposta. O objetivo é simples:
é não permitir a impunidade após apenas passar uma fronteira. Bom, nesse processo nós temos o Estado requerente e o Estado requerido. E para essa extradição acontecer, ela precisa de um tratado internacional. Ou, se ele não houver, ela também pode acontecer baseada em uma promessa de reciprocidade. E isso é um compromisso diplomático de ajuda mútua. Bom, existem 3 fases nesse processo de extradição aqui no Brasil. A primeira é a fase administrativa. Nela, o Ministério da Justiça ele recebe o pedido e analisa se os documentos estão corretos. Já na fase judicial, o STF ele irá analisar a causa e julgar se a extradição é válida ou não, de acordo com a nossa norma nacional. E não vai dizer nada sobre o mérito, se a pessoa é culpada ou não. E, por fim, tem a fase de decisão, em que o Poder Executivo vai decidir se realmente a extradição vai acontecer ou não. Bom, resta dúvida, quem pode ou não ser extraditado? A primeira regra é que brasileiros natos nunca poderão, em hipótese alguma, ser extraditados. Já os brasileiros naturalizados, eles podem sim, mas apenas em 2 situações específicas. Na primeira, é se ele cometeu o crime comum antes da naturalização em outro país. E a segunda é se ele está envolvido com o crime de tráfico de drogas. Bom, além disso, a extradição ela é proibida por crimes políticos ou crimes de opinião. Bom, por fim, frisa-se que o Brasil ele tem uma proteção ao supraprincípio da dignidade da pessoa humana. E por isso, ele avalia se o crime é crime nos 2 países, ou seja, é a chamada tipicidade dupla, em que, se não acontecer, não vai haver extradição, é um requisito. E, além disso, países que pedem e julgam aplicam penas de morte e penas de prisão perpétua, o Brasil só realiza a extradição se o país concordar que essa pena será até 30 anos de prisão. Bom, por fim, para concluir, o Brasil ele tenta justamente na extradição estabelecer um equilíbrio entre a repressão ao crime internacional e também um respeito à soberania nacional e os direitos inatos do ser humano.